pessoal, irei mostrar um vídeo para vocês explicativo de como surgiu o futebol mundial, que foi um esporte muito alternativo, que hoje em dia tem vários contratos de empresas que envolve muita coisa, que é o futebol. Irei transmitir para vocês pelo canal Fute Brasil Top. Vamos lá? Futebol. Federação Desportiva, FIFA. Outros nomes: futebol de campo, futebol de 11, futebol associado. O futebol também referido como futebol de campo, futebol 11 e, controversamente, futebol associado, em inglês associação futebol, é um desporto de equipes jogado entre dois times de 11 jogadores, cada um, e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das normas. É considerado o desporto mais popular do mundo, pois cerca de 200 milhões de pessoas participam de várias competições. É jogado num campo retangular gramado com uma baliza em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-lo dentro da baliza adversária. A ação que se denomina golo ou gol. A equipe que marcar mais gol ao término da partida é a vencedora. O jogo moderno foi criado na Inglaterra com a formação da The Football Association, cujas regras de 1863 são a base do desporto na atualidade. O órgão regente do futebol é a Fédération Internationale de Football, em francês, Fédération Internationale de Football Association, a mais conhecida pela sigla da FIFA. A principal competição internacional de futebol é a Copa do Mundo FIFA, realizada para cada 4 anos. Este evento é o mais famoso e com maior quantidade de espectadores do mundo, o dobro da audiência dos Jogos Olímpicos. A atividade mais antiga que se assemelha ao futebol moderno, da qual se tem conhecimento da data dos séculos 3 a 2 a.C. Estes são baseados em manual de exercício correspondente à dinastia Han da antiga China. O jogo era chamado de Sun Kun e consistia em lançar uma bola com os pés para uma pequena rede. Uma variante incluía uma modalidade onde o jogador deveria passar pelo ataque dos seus adversários. Também no Extremo Oriente, embora há cerca de 5 ou 6 séculos depois cujo existia uma variante japonesa, chamada Kemari, que tinha um caráter mais cerimonial, sendo o objetivo do jogo manter uma bola no ar passando-se entre os jogadores. O Kemari é praticado no Japão entre eventos culturais. No Mediterrâneo destacam-se 2 formas de jogo: o arpasto em Roma e o episquiro na Grécia, sobre o qual se tem pouca informação. O primeiro era disputado por 2 equipes em um terreno retangular demarcado e dividido pela metade por uma linha. Os jogadores de cada equipe podiam passar uma pequena bola entre eles e o objetivo do jogo é enviá-la ao campo contrário. Esta variante foi muito mais popular entre os anos de 700 e 800 e, apesar de ter sido introduzido nas Ilhas Britânicas, sua ascensão até o futebol moderno é incerta. Unificação do século XIX. Os clubes britânicos se dividiam em relação ao jogo denominado rugby, e enquanto vários decidiram segui-lo, outros decidiram rejeitá-lo, devido ao fato que nesses a prática de não tocar a bola com a mão era mais aceita. Entre esses últimos se encontravam os clubes de Eton, Harrow, Winchester, Charterhouse e Westminster. Em meados do século XIX foram dados os primeiros passos para unificar todas as regras e formas de jogo do futebol em um único desporto. A primeira tentativa foi em 1848,
quando a Universidade de Cambridge, Henry Winton e John Charles Twin convocaram membros de outras escolas para regulamentar um código de regras, o Código Cambridge, também conhecido como Regras de Cambridge. As regras que tinham uma semelhança significativa com a relação às regras de futebol atual. Talvez o mais importante de todos foi a limitação das mãos para trocar a bola, passando a responsabilidade de mover a mesma aos pés. O objetivo do jogo era fazer passar uma bola entre dois postes verticais e debaixo de uma fita que os unia, ato chamado de golo. E a equipe que marcava mais golos era a vencedora. Também foi criada uma regra de impedimento similar à atual. Os documentos originais de 1848 se perderam, mas é conservada uma cópia das regras do ano de 1856. Em 1857 e 1878 foi utilizado um conjunto de regras de futebol que também deixaria característica ao futebol moderno. O Código Sheffield, também conhecido como as Regras de Sheffield. O código criado por Nathaniel Creswick e William Prest adotou regras que ainda hoje são utilizadas, como o uso de um travessão, poste horizontal, de material rígido, no lugar da fita que se usava até o momento. Também foi adotada a utilização de tiros livres, escanteios e arremessos laterais como métodos de reintrodução da bola ao jogo. Embora essas unificações de futebol levaram a vários avanços para a criação do futebol moderno, em 26 de outubro de 1863 é considerado por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno. Nesse dia, Ebenezer Cobb Morley iniciou uma série de 6 reuniões entre 12 clubes de distintas escolas londrinas, na taberna Freemasons, com o objetivo de criar um regulamento de futebol universal e definitivo, que tivesse a aceitação da maioria. Concluídas as reuniões em 8 de dezembro, 11 dos 12 clubes que chegaram a um consenso para estabelecer 14 regras do novo regulamento, o qual recebeu o nome de Associação Futebol, para diferenciá-lo de outras formas de futebol da época. Somente o clube Blackcat se negou a apoiar a criação dessas regras e acabou mais tarde se tornando um dos criadores de outro famoso desporto, o rugby. Os regulamentos utilizados como base para o futebol foi o Código de Regras Cambridge, exceto 2 pontos do mesmo, que eram considerados de muita importância para as regras atuais: o uso das mãos para transportar a bola e o uso dos tackles, contato físico brusco para tomar a bola do rival contra adversários. Este foi o motivo do abandono do clube Blackcat. Com o tempo, o futebol e o rugby foram se distanciando e acabaram por serem conhecidos como os dois desportos distintos. Primeiros eventos. Já com as regras do futebol bem definidas, começou a disputar os primeiros jogos e torneios com esta nova modalidade. Em 30 de novembro de 1872, Escócia e Inglaterra disputaram a primeira partida oficial entre seleções nacionais, jogo que acabou num empate sem gols. A partida foi disputada no Hamilton Crescent, atual campo de cricket, em Partick, Escócia. Entre janeiro e março de 1884 foi disputada a primeira edição do Bristol Home Champions, que até seu fim foi o torneio entre seleções mais antigo da história. O primeiro título foi ganho pela Escócia. Em 20 de junho de 1871, um jornal britânico propôs a criação de um torneio que fosse organizado pela Football Association, o primeiro passo para a criação da Copa da Inglaterra. Nesse ano, a Football Association era composta por 30 equipes, mas somente 15 decidiram participar da primeira edição do torneio, a FA Cup de 1871 e 1872, que foi ganha pelo Wanderers Futebol Clube. A primeira competição de liga chegou na temporada de 1888 e 1889, com a criação de Football League. Participaram 12 equipes afiliadas à FIFA.
Consolidação. A segunda metade do século XX foi a época de maior crescimento do futebol. O futebol sul-americano já se encontrava organizado desde 1916, um ano qual foi fundada a Confederação Sul-Americana de Futebol, mas o desporto em outras regiões começaria a se organizar nos anos de 1950 e 1960. Em 1954 e 1955, o futebol europeu e asiático passou a ser regido pela União das Ações Europeias de Futebol, a UEFA, e a Confederação Asiática de Futebol, a AFC, respectivamente. Na África foi fundada a Confederação Africana de Futebol, CFA, em 1956. Na América do Norte, a Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, CONCACAF, em 1961. E por último, a Oceânia e a Confederação de Futebol da Oceânia, OFC, em 1966. Paralelamente, as criações das novas confederações iniciaram-se as disputas de primeiros torneios regionais de seleções, exceto a Confederação Sul-Americana de Futebol, que já disputava seu Campeonato Sul-Americano de Seleções desde 1916. Em 1956, a AFC realizou a primeira edição da Copa da Ásia e no ano seguinte a CFA organizou a Copa Africana de Nações. Em 1960 foi criado o Campeonato Europeu de Futebol, Eurocopa, que agrupa as seleções da UEFA. Por sua vez, a CONCACAF organizou pela primeira vez a Copa CONCACAF, em 1963, que mais tarde seria substituída pela Copa Ouro. A Confederação de Futebol da Oceania foi a última a criar seu próprio torneio, a Copa das Nações, OFC, realizada pela primeira vez em 1973. Futebol feminino. O futebol feminino tem apresentado um crescimento lento atualmente, principalmente devido a obstáculos sociais e culturais, que não permitem o ingresso pleno de mulher ao desporto. O primeiro jogo feminino sob as regras de futebol, no qual se tem registros, ocorreu em 1892, na cidade escocesa de Glasgow. No final de 1921, e o futebol feminino foi proibido na Inglaterra, ação não seguida por outros países no mundo. Em 1969, o futebol feminino voltou a ser realizado na Inglaterra, motivo pelo qual começou a se expandir fora do seu território. A primeira partida internacional de seleções de futebol feminino ocorreu em 1972, casualmente 100 anos depois do primeiro encontro masculino, onde a Inglaterra venceu a Escócia por 3-2. Os primeiros torneios mundiais começaram a ser disputados nos anos de 1990, a Copa do Mundo de Futebol Feminino a partir de 1991 e como desporto olímpico desde 1996. Segundo uma pesquisa realizada pela FIFA, existem cerca de 26 milhões de jogadoras no mundo. Em média, para cada 10 futebolistas de ambos os sexos, existe uma jogadora no mundo. Essas são as notícias do canal Fute Brasil Top, explicando para vocês como surgiu o futebol mundial. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva-se no canal Fute Brasil Top e deixe like maroto no vídeo.